Talvez você já teve a experiência de estar assistindo um filme e no intervalo, claro, isso há anos atrás, né, quando não tinha a Netflix e essas outras TVs de hoje, né, da atualidade, onde a gente não assiste mais TV aberta normalmente, mas talvez você já teve essa experiência de assistindo um filme em uma TV aberta e de repente no intervalo aparecia aquelas mensagens: compre um anel com diamante puríssimo por R$ 99,90. E se você comprar nos próximos 5 minutos, você vai ganhar uma pulseira de ouro de brinde. Somente nos próximos 5 minutos. E cada intervalo, né, nós ouvíamos essa propaganda. E a gente ficava com aquela vontade, né, de ir lá, pegar o cartão de crédito e colocar lá e comprar. E ainda parcelava em 10 parcelas, 10 prestações. Imagina, ouro puríssimo, garantido, né? Talvez você já viveu essa experiência, assistindo um filme assim. Não é diferente o cristianismo que nos é oferecido hoje. É banhado, é ouro puríssimo, né? É um cristianismo 99, sabe? Compre, é dessa forma. E muitas vezes nós somos atraídos, né? Nós somos muitas vezes, sabe, presas fáceis desse cristianismo. Que não custa tanto, você tem algo muito valioso, mas o custo é tão pequeno. Você não precisa de quase nada para ter. Você não precisa de nenhum esforço para ter aquilo ali. É muito fácil ter. E muitas vezes enche nossos olhos e a gente fica, né? A gente, sabe, fica com um desejo imenso de viver, de buscar esse cristianismo que é folheado de ouro, sabe? Ouro puríssimo, né? É oferecido muitas vezes a nós. É uma tentação, sabe, viver esse cristianismo. Certa vez, alguém me perguntou: quem é um cristão de verdade? Como é que eu posso saber se eu estou realmente sendo um cristão de verdade? E eu pensei e falei: olha, eu acho que a pergunta está errada. Talvez não é como eu devo ver se eu estou sendo um cristão de verdade. Mas talvez nós precisamos perguntar: será que eu estou imitando Jesus de verdade? Será que eu estou seguindo os passos dele de verdade? Porque ele mesmo falou lá em 1 João que nós devemos andar assim como ele andou. Vinde a mim, essa é uma mensagem que agrada aos nossos ouvidos. Nós já ouvimos e talvez todos que estão aqui nessa manhã já ouviu esse chamado, essa mensagem de Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos nós queremos essa mensagem. Semana passada, nós ouvimos que a mensagem de Jesus, as pessoas, não era... Ele não enfeitava a mensagem, sabe? Ele não usava outras coisas para emocionar as pessoas, para atrair as pessoas. Não, ele dizia: segue-me. Esse vinde a mim é muito bom. Vinde a mim. Está cansado, sobrecarregado, mas ele disse: vinde a mim, aprendei de mim. Nós precisamos aprender dele.
precisamos estarmos dispostos a aprender dele. E esse vinde a mim para aprender dele, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês em Lucas, capítulo 9, para darmos sequência ao que nós falamos semana passada. Semana passada eu comecei, lá na frente. Hoje eu quero voltar para o texto. Nós começamos na semana passada no versículo 57. Hoje nós vamos voltar para o versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Nós precisamos andar como ele andou, imitar ele. Nós queremos alinhar a nossa vida à vida de Jesus. Nós queremos, segui-lo. Quando ele disse, segue-me, a muitas pessoas e tiveram diversas reações. Nós queremos segui-lo. Nós queremos o vinde dele. Está cansado, sobrecarregado. Nós queremos ir a ele, mas nós queremos também aprender dele. E ele vai nos ensinar quando nós chegamos no texto de Lucas. E ele disse que esse vinde a ele, aprender dele, tem um preço. Tem um preço. Existe um preço para irmos a ele, para estarmos com ele, para aprendermos dele. Não podemos entender que esse vinde a mim é aquela mensagem da joia, uma joia puríssima, de ouro, uma joia finíssima, R$ 99,90 em 10 prestações. Não é esse tipo de cristianismo que Jesus nos chama. Há um preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Essa mensagem de que há um preço, muitas vezes é difícil da nossa compreensão. Porque nós sabemos, quando nós entramos no Evangelho, ou nós entramos em algumas passagens, nós vamos ver Paulo dizendo, por exemplo, em Romanos, quando ele fala que a salvação é um dom gratuito de Deus, é de graça. Nada que eu venha fazer, nada que eu venha fazer eu posso comprar ou merecer. A salvação é de graça. E como tem um preço? Jesus diz que tem um preço. Tem um preço a pagar. Então, por isso que muitas vezes é tão confuso, é tão difícil de entender. Se é de graça, tem um preço, não é? Ele disse, se alguém quer vir após mim, em Lucas capítulo 9, versículo 23, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente não compreende. É de graça por quê? Porque eu, como ser humano, sou incapaz de fazer algo que possa me salvar. Me dar o direito de ter a salvação por mim mesmo. Eu não consigo. O ser humano não consegue. É um presente, é um dom gratuito de Deus. Mas esse dom nós só recebemos através de Jesus. E Jesus está dizendo, há um preço e nós precisamos ir até ele. Nós precisamos carregar essa cruz. Nós precisamos ter essa atitude baseado naquilo que ele nos fala, na sua palavra, naquilo que ele nos orienta. E nesse texto de Lucas, Jesus vai ensinar algumas atitudes, alguns princípios para as nossas vidas. Não é um cristianismo folheado como se fosse ouro puríssimo, uma joia preciosa, algo que engana muitas vezes ou estão oferecendo como um engano para nós. Não. Um cristianismo que não há um esforço, que não há, uma renúncia. Não é esse cristianismo o que Jesus nos oferece. O cristianismo de Jesus, o evangelho de Jesus, requer de nós uma renúncia, um esforço. Não é simplesmente, algo que nos engane, que facilite, que a gente viva de qualquer jeito.
De forma alguma. A mensagem que ele diz é: nós precisamos renunciar, pegar a nossa cruz e levar. E sabe, todas as vezes que essa passagem ou esse termo era falado naquele contexto, aqueles habitantes, eles compreendiam, eles sabiam o que era levar a cruz. Eles presenciaram, muitas vezes, historicamente, até batalhas entre o povo romano e os seus inimigos, aonde o povo romano deixou um rastro de pessoas crucificadas, inimigos crucificados em cruzes. Eles sabiam o que era morrer numa cruz. Eles sabiam o que era levar a cruz. Não tem nada a ver com os pensamentos do século 21, que a cruz significa, sabe, a sua esposa ou seu marido. Não tem nada a ver. Como muitas vezes nós falamos, isso aí é minha cruz, né? É a cruz que eu tenho que carregar, se referindo a um parente, sabe, a um cônjuge, muitas vezes a um filho, ou até muitas vezes a uma enfermidade física, né? A gente fala, isso é a minha cruz. Não tem nada a ver com o que Jesus fala nesse texto. Não tem nada a ver com isso. Levar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, não tem nada a ver em momentos do ano, da Páscoa ou da Semana Santa, aonde eu vou renunciar a algumas atividades minhas. Não tem nada a ver. Aonde pessoas deixam determinadas atitudes e práticas que têm por causa daquele final de semana, pensando, eu estou renunciando a mim mesmo por causa de Jesus, naquele período, naquele final de semana. Não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Não são essas coisas, simplesmente, não é o que ele está dizendo. Mas às vezes é o que as pessoas compreendem. Porque as Escrituras estão cheias de passagens que mostram sobre renúncia, os alertas de Jesus e dos apóstolos sobre para aqueles que querem seguir Jesus. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas quando nós pensamos no vinde a mim, nós só pensamos no alívio de Jesus. Nós nunca, muitas vezes, não pensamos no aprender de mim, no chamado para aprender dele, para ter a vida dele, para viver como ele. E ele disse, vocês vão passar por aflições. E nós, discípulos do século 21, não vamos passar? Nós não passamos? Será que a nossa vida vai ser um mar de rosa, como muitas vezes é prometido? Não, não é isso. Ou quando Paulo falou lá em Timóteo, que se nós queremos viver de uma forma piedosamente, devemos esperar perseguições, dificuldades por causa dessa nova vida. A nova vida em Cristo inclui também dificuldades, muitas vezes perseguições, problemas. Não é um mar de rosa como muitas pessoas pensam. E Jesus está dizendo, é renunciar à própria vida. É tomar a cruz todos os dias e levar. A cruz não é uma doença, não é um inimigo que o persegue. Não. A cruz simboliza morrer para si mesmo, para o nosso egoísmo, sabe? Para a minha vida do passado, para a minha vida de pecado, para a forma como eu vivia antes, porque agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. É morrer cada dia para o meu eu, minha autossuficiência, para o eu em primeiro lugar, que eu sempre, sabe, meus desejos, minhas vontades tiveram o primeiro lugar. É morrer para isso, é deixar Jesus viver em mim, a sua vontade, o seu desejo. É se negar para realmente fazer aquilo que o agrada. O apóstolo Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Isso é pegar a cruz, levar a cruz todos os dias. Porque quando alguém pegava a sua cruz e levava, isso significava o final de levar a cruz é morte. Vocês lembram quando Jesus levou a sua cruz? O que aconteceu com ele? Ele foi crucificado.
Era isso que acontecia quando alguém pegava a cruz e levava a sua cruz. O final era a morte. E aqui Jesus está dizendo que quando nós pegamos a nossa cruz dia a dia e a levamos, o final é a morte. Mas aqui não é morte física como era, mas é a morte do eu. Eu tenho que morrer para que Jesus, a sua vida, ela possa, nascer em mim, viver em mim. A sua vontade, sua prática, suas atitudes, dominar a minha vida. E Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Ele entendeu que quando ele creu e foi batizado, lá ele morreu. Ele foi crucificado com Jesus, como ele próprio falou lá em Romanos capítulo 6. E quando ele saiu das águas, ele era uma nova pessoa. Ele entendeu isso. Agora, será que nós entendemos isso? Será que nós compreendemos isso? Mas quando nós olhamos em Lucas, capítulo 9, versículo 24, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta? O que adianta, ele diz? O discípulo de Jesus, ele vive esse paradoxo da sua existência humana. Os valores do discípulo de Cristo é diferente. Os investimentos dele é diferente. Nesse mundo, quanto mais nós investimos, mais nós temos. Quanto mais você investe, quanto mais você tem, dinheiro no banco, propriedades e etc, mais você tem, mais você é poderoso. Quando nós olhamos para o reino, o discípulo de Cristo é diferente. Uma pessoa do mundo, quanto mais bens materiais tem, mais poderoso, mais famoso, mais autossuficiente e etc. Mais confiante. Mas o discípulo é o contrário. O discípulo, ele vive no mundo de ponta cabeça. É o contrário das pessoas e dos valores do mundo. Quando nós olhamos aquele homem rico da parábola do rico e Lázaro, que aquela parábola, na minha visão, tem a ver com avareza. Quando a gente olha, o rico e Lázaro vai lá no Hades, no lugar dos mortos, e a gente vê qual é o valor da riqueza daquele homem quando ele morre? Nenhuma. Qual é o valor do poder dele quando ele sai dessa vida? Não vale de nada. Até no texto, quando nós olhamos, ele com toda a sua riqueza, o texto, em momento algum, fala que ele teve um velório digno, um enterro digno. Não fala nada sobre o caixão. Que caixão, o cara era rico, o caixão era de ouro. Não fala. Mas quando você olha para o pobre, o mendigo lá, o Lázaro, o enterro dele lá foi os anjos. Dignidade. Olha no texto. Mas já o ricão, valor nenhum. Mas o mendigo lá, que brigava com o cachorro lá, os cachorros para se alimentar, honra, dignidade, valores. Por quê? Porque ele valorizou o reino. Ele era rico na eternidade. Já o avarento lá, não valia nada o dinheiro dele. E aqui ele está falando sobre isso. Que adianta? O que adianta? O mundo, as pessoas valorizam essas coisas. Bens, dinheiro, fama, trabalho e etc. Profissão e por aí vai. Mas o cristão, Jesus está dizendo, o cristão é diferente. Não que nós não devemos trabalhar, ter bons empregos, bons salários, não que ele está falando contra isso, tá? Mas são os valores. As pessoas do mundo buscam a felicidade nessas coisas, mas os discípulos de Jesus buscam a felicidade no reino, em Jesus, no evangelho dele. É aí a nossa felicidade, nosso prazer. Mesmo aqueles que têm posses, a sua felicidade, sua base não está nessas coisas, mas está em Jesus, no seu reino, na sua palavra, no seu evangelho. É isso que dá prazer.
Quando nós buscamos a salvação fora de Cristo, é só decepção. Olha essas coisas que ele está falando aqui. Mas quando nós buscamos a realização material no mundo, é só decepção. Mas quando nós buscamos em Jesus, a riqueza ela só pode nos acompanhar até a eternidade. Quando essa riqueza nós a buscamos em Cristo Jesus. Ele fala isso no texto, quando nós lemos no versículo 25. Veja, versículo 25. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta? A verdadeira riqueza é quando nós estamos, juntos com Jesus. Essa é a verdadeira riqueza. Porque o que adianta ganhar o mundo, perder a alma? Então nós devemos buscar, aprender dele, aprender que a verdadeira felicidade, os valores são valores eternos e não valores passageiros, que são valores dessa vida. Perder a alma é uma perda irreparável, irreparável. Aquele homem rico, lá no Hades, ele tentou reparar, mas não teve jeito. Ele tentou reparar, não teve como. Ele tentou fazer alguma coisa por sua família, não teve como. Porque depois da morte segue-se o juízo, não tem mais o que fazer. Ele tinha que investir, era aqui e agora, e ele não o fez. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim. Existe um preço. O preço é negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz dia a dia. É a morte do eu. A morte, a cada dia eu preciso morrer para que Jesus ele possa nascer cada vez mais, viver cada vez mais na minha vida, na sua vida. Que Deus nos abençoe.